Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Animados? Animados? Ah, quero ouvir. Hoje, né, é o primeiro dia aqui do conteúdo. Algumas pessoas estiveram com a gente no sábado, na aula inaugural. Quem não esteve? Pronto, alguns estão chegando hoje. Sejam todos bem-vindos. Quem esteve também, né, seja bem-vindo mais uma vez. No final, a gente vai falar um pouco do que a gente falou no sábado, de algumas orientações para vocês irem se ambientando, né, com o curso. O ciclo 1, ele é o primeiro ciclo da ULI, de 10 ciclos, né, da caminhada longa aí de vocês. E assim, antes de começar a entrar no tema, eu queria fazer só algumas observações sobre o tema de hoje, sobre essa diversidade, porque assim, uma característica da ULI, uma característica do ciclo 1 é a diversidade, né? Pessoas que nunca estudaram espiritismo, nunca frequentaram uma casa espírita, pessoas que têm anos de espiritismo, já leu tudo que tinha que ler, né? Ela estava me olhando e rindo. Mas que, né, volta porque volta para uma outra atividade, por um outro caminho. E outros que querem recomeçar, né? Porque é interessante pensar que como o conhecimento ele nunca esgota. E como a gente, diante de um conhecimento, é sempre diferente. Ele sempre chega de uma forma diferente, né? Mais completa. E o quanto também vocês podem contribuir, né? Porque assim, nossas aulas, elas são interativas. E a ideia é que exista essa troca. Então, quem pode contribuir, não fique com o baú fechado. Contribua, né? Traga conhecimento de vocês para a gente dividir aqui. Quem também não entendeu, tiver dúvidas, né? Aqui na ULI, a gente tem uma forma de atualizar esse espiritismo, né? De trazer ele numa outra linguagem, mudando algumas roupagens, mas pode ter algumas palavras que para vocês são muito novas, então perguntem, não deixem passar, e assim vocês vão se inteirando de como a gente hoje fala do espiritismo aqui, nesse século, né? Um espiritismo de século XXI, aqui nessa casa. O outro combinado que eu quero fazer com vocês é que nossas aulas, elas são gravadas, né? Elas são gravadas e depois elas são publicadas na TV Harmonia, que é um canal do Centro Espírita da Fundação La Harmonia no YouTube. Então, quando vocês quiserem contribuir, perguntar, interagir na aula, sinalizem que a gente sempre tem monitores ao redor. Luiz está ali, Fernanda do outro lado, com microfones, porque aí vocês precisam perguntar no microfone, né? Tem gente que não gosta do microfone, mas logo, logo vocês vão ficar bem íntimos dele e não vão, né, se intimidar mais. Então, desejou fazer alguma pergunta, sinaliza quando o microfone chegar, porque senão a resposta ela fica solta na gravação, né? A pessoa vai ouvir uma resposta de uma pergunta que ela não escutou. Então, né? E aí vocês ficam sabendo também, né, que há essa gravação. Então, hoje nós vamos começar com o tema: o que é o espiritismo? É uma aula introdutória, né? A gente vai falar do surgimento, contexto histórico, e acaba passando pelos princípios do espiritismo, que cada um dá muito mais que uma aula, né? E então vocês depois vão ter aulas mais aprofundadas em cada um desses conteúdos. Então, às vezes a ansiedade, né, de querer saber conteúdos que estão um pouquinho mais à frente, aí a gente só pede um pouco de calma, mas surgindo o interesse por alguma pergunta, não deixe de fazer, a gente vai norteando aqui, para a gente também não fugir tanto do tema do dia, da aula do dia. Então, esse tema, o que é o espiritismo, ele tem, né, como objetivo geral apresentar uma visão geral e sintética do que é o espiritismo. E aí a gente vai passar, né, pelo contexto histórico, a época do surgimento, quais eram essas ideias, os zeitgeists, de como a doutrina surgiu, né, nesse caldeirão de ideias. Traçar um perfil biográfico de Allan Kardec, que foi quem estruturou, né, não criou, mas estruturou todo o conhecimento espírita.
apresentar os livros básicos que ele lançou na época e que até hoje, né, representa as obras básicas do Espiritismo, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos, nós vamos falar deles, de quais são esses princípios, mostrar porque o pensamento espírita pode ser encarado sob os aspectos científico, filosófico e religioso. Né? O Espiritismo se apoia nesse tripé e a gente vai passar por ele aqui. Antes de começar a entrar no conteúdo, eu quero ouvir vocês. E aí já vai aquecendo quem está com o microfone na mão e quem quer falar, né? Para vocês, o que é o Espiritismo? Aqui, Eu não sei exatamente, não. Não é para falar o que é, para vocês. Olha a pergunta. Que seja uma doutrina científica, filosófica, religiosa, que estuda o espírito e suas interrelações, né, com a dimensão espiritual. Pronto, uma doutrina, né? Quem mais? Para você, assim, as ideias que você tem. Quem não leu nada ainda, está começando agora, tem que ideia? O que é o Espiritismo? O Espiritismo, como diz Zíbia Gasparetto, ela disse que quer conhecer uma doutrina, quer conhecer qualquer doutrina, conheça o Espiritismo, porque o Espiritismo nos traz soluções pragmáticas. E o Espiritismo, ele nos eleva. É essa evolução que nós precisamos a cada dia desenvolvendo nosso eu. E é estudar o Espiritismo porque ele é a base de construir um mundo melhor, né? Terrestre e espiritual. Porque nós não podemos só viver de matéria. Nós temos que nos alimentar e nutrir nosso espírito, porque ele é que nos mantém todos os dias vivos. Então, o Espiritismo é uma religião, não é uma religião só, é uma doutrina, porque ele nos direciona a melhorar cada dia, a moldar nossas vidas. Quem mais? Ninguém. Todo mundo caiu de paraquedas aqui, não sabia nem para onde estava vindo, foi? Foi? Passou um trem vazio, pegaram e chegaram aqui. Não, né? Tenho certeza que não. Oi, bom dia. Para mim, que estou iniciando agora, o que eu sinto do Espiritismo é que ele, além de ser um estilo de vida, né, uma escolha, um estilo de vida, ele associa muito a espiritualidade, né, mas com a racionalidade também. Então, tem uma pegada de fé raciocinada e que, para mim, que sou muito racional, me ajuda demais, né, a entrar em contato com esse outro aspecto. Então, acho que é isso. Obrigada. Como é seu nome? Carol. Cadê o crachá de Carol? Dia. Pegou o crachá, não? Ai, peguei. Vou colocar. Obrigada. Quem mais? Quem mais gostaria? Tem alguém aí? Tem. Sim. Eu vou falar assim de uma forma bem simples, eu acredito, porque eu, quando penso em Espiritismo, eu penso assim, a luz que vem, que antecede a mim, fora a minha matéria. É uma coisa que eu procuro compreender, entender a minha volta, o que eu percebo, o que eu sinto mesmo, a questão de sensibilidade e compreensão do outro que vive em torno de mim. Eu consigo ver o Espiritismo como essa separação do espírito, né? E aí sim, a doutrina, a filosofia, que a gente começa a compreender quando busca, né? Dessas coisas de compreensão do outro e de você mesmo. Buscar esse eu. Eu quero, quem sou eu, né? Para compreender eu neste mundo e as pessoas, o porquê que estão à minha volta. É bem por aí, assim. Bacana. Quem mais? Alguém mais? Aqui, ó, a Fernanda. Patrícia aqui na frente.
Eu vou mudar a pergunta depois de Patrícia, para ver se fica mais fácil. Ela quer falar. Para mim, é uma forma de buscar viver, agir e pensar com compaixão, amor, uma fé pragmática e sentir de maneira empática a luz do outro em mim e em torno das outras pessoas à minha volta. Olha, uma transformação pessoal, né? Eu vou mudar a pergunta. Qual a utilidade? Para que serve? Para que serve conhecer mais um conteúdo, Érica? Bom dia. Para mim, o Espiritismo ele traz um conforto, ele traz ele proporciona um esclarecimento, um entendimento daquilo que a gente desconhece e que, através dos ensinamentos, das explicações, né, que ele traz, traz uma esperança de que a gente, apesar do que a gente vive, né, no nosso dia a dia, que a gente vê tantas situações injustas no nosso entendimento, então ele traz essa explicação de que, assim, que a gente está aqui para evoluir, e se a gente está como espírito vivendo um papel para evoluir, então a gente tende a melhorar. Então, ver uma luz no fim do túnel. Eu acho que se eu não estudasse há tantos anos o Espiritismo, que eu frequento, mas eu estudo mais do que frequento os espaços, né? Se eu não estudasse tanto, eu estaria, acho que, assim, bem, vamos dizer assim, a esperança para mim praticamente não iria existir. Então a gente sabe que tem alguma coisa. Então ele é útil para o meu crescimento pessoal, mas também para ver a coletividade. Então ele traz uma explicação que nas outras religiões que eu frequentei para conhecer, que eu sempre busquei, né, para ver assim, o que trazia mais respostas para mim. E no Espiritismo eu encontro mais essas respostas. Acho que faz mais sentido quando eu escuto as respostas. Não estou dizendo que é verdade ou não, mas para mim isso faz mais sentido. Então, isso me alimenta, isso me acalma e me ajuda, e ajuda eu a ajudar outras pessoas também. Bom dia, meu nome é Robélia. Para mim, a maior utilidade da doutrina espírita, do Espiritismo, é a certeza que ele nos passa da imortalidade da alma e nos dá uma completa libertação, né? Um ensinamento que nos faz encarar as passagens desta vida para outra vida com muito mais equilíbrio. Não que a gente não chore, não sinta, mas a gente começa, inclusive utilizando uma linguagem de Adenauer, a naturalizar a morte na certeza inabalável, absoluta de que a vida continua, né? Por isso, inclusive, a continuidade do eu, né? O último livro que ele lançou, isso realmente não tem preço. A maior utilidade para mim do doutrina espírita é essa. Obrigada. Complementando as demais colegas, muito nessa linha de raciocínio, e aí eu coloquei aqui, qual é a utilidade, né? Qual é a importância aí de se estudar, portanto, Espiritismo. Acho que ele está falhando, né? Troca ali, Franklin. Na hora que o Luiz estava falando, ele falhou também, Rô. Vou continuar aqui. Aí eu acho que a importância, né, de se estudar, eu acho que é para proporcionar, né, ampliação do entendimento. Então, a gente amplia o nosso entendimento. Uma vez que a gente entende melhor, a gente tem um processo de expansão da nossa própria consciência a respeito disso. E expandindo a consciência, no meu entendimento, a gente ganha essa autorresponsabilidade, né? Esse senso de autorresponsabilidade dentro da caminhada, com o objetivo de evoluir, né? Para si próprio e para os outros ao redor e para o todo ao redor, né? Então, só complementando. Mais uma ali. A gente Bom dia. Continua. Para mim, eu acho que a utilidade do Espiritismo é um aterramento, é a gente viver a vida sem um certo romantismo
né, de fantasia, mas é da vida que é vivida na nossa realidade, entendeu? Então, eu acho que o Espiritismo, ele vem para que a gente simplesmente viva, aterre e viva na realidade mesmo. Como foi falado ali, eu acho que o ponto principal é que a partir do Espiritismo a gente começa a ter essa noção de que somos espíritos imortais. Para mim, essa é a maior utilidade, né? E assim, vão tendo utilidades posteriores. E para mim, depois dessa, a segunda maior utilidade é que a gente, ao saber que somos espíritos imortais, a gente começa a pautar as nossas ações para além dessa vida e a gente sente a necessidade de aprender. Então, esse aprendizado continuado, que a gente não vê em outras doutrinas, né, tidas como os transcendentais, religiosas, eu não estou dizendo em todas, estou falando do Espiritismo, né? A gente encontra no Espiritismo. Enquanto mais a gente estuda, a gente tem a necessidade dessa continuidade. Então, para mim, essa é a parte importante. E a partir desse entendimento que o Espiritismo nos dá, a gente começa a buscar o nosso eu, né? Procurar quem eu sou, como é que a gente passa a ter outras formas mesmo de viver, de encarar os problemas. E a gente, aos poucos, a gente começa a aplicar isso no ambiente, não dentro do centro espírita. A gente vê que é muito mais amplo. Então, é isso. Porque naturaliza dentro, né? Que esse é o caminho. Então, vamos lá. Na definição, se a gente for juntar todas essas respostas, se todo mundo falasse, eu acho que a gente ainda não alcançaria a profundidade do que é esse conhecimento, né? Não só por não ter lido, mas porque alcançar a proposta, que é o que algumas pessoas falaram aqui, que é naturalizar, sentir, trazer isso para uma realidade de vida, né? De forma a se viver como o espírito que a gente a gente ainda não chegou nessa profundidade do que é esse chamado, do que é esse convite que o Espiritismo traz, né? Para alguns ainda está entendendo, outros acreditam, né? Mas internalizar isso, viver isso como algo sentido é o caminho, mas ainda é o caminho que a gente ainda coloca como algo ainda distante. Então, por mais que a gente fale da proposta do Espiritismo, por mais que a gente expresse o que é para cada um, né? Porque para cada um vai ter um sentido e não é uma questão de certo ou errado, mas é uma questão de ir até a profundidade toda de um conhecimento, né? Como se a gente estivesse ainda ali na beirada no raso, sem ainda dar esse mergulho, porque a gente ainda não consegue viver isso, né? Que aí está a diferença do viver como espírito, do se acreditar espírito, que a gente ouve tanto aqui, né? Sair de uma crença, porque a gente acredita em muitos desses princípios. Quando a gente chegar lá nos princípios espíritas, vocês vão ver que não são novos, né? Tão disseminados. A gente assiste um filme e vê reencarnação, a gente assiste um filme e vê mediunidade, a gente assiste um filme, né? Tá na vida desde criança, desde sempre, a gente fala de Deus, mas é tudo isso integrado. E a mediunidade, tudo isso me serve para quê? De forma pragmática, o que ser imortal, o que ser espírito muda realmente no seu viver, na sua forma de enxergar, né? Na sua forma de se relacionar. O que muda para a ciência? Definir a natureza humana como um espírito hoje, né? Como que a gente caminha ainda nesse sentido, ainda muito no raso, né? De algo que é muito profundo e que, com certeza, daria outros caminhos para muitas áreas, né, do nosso saber humano, porque a gente vai dividindo as áreas, né, separando o homem em pedaços. Para alguns, o homem é um cérebro, né, é o corpo. Para a religião, fala do espírito, mas separa. É como se a gente fizesse assim separações e reduzisse essas definições, né? Reduzisse o ser humano a uma definição que não tão ampla, né? Então, no livro que vocês têm como base aí do curso, traz essa definição.
O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e a natureza, né, dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano. Então, natureza espiritual do ser humano, é esse foco básico. A partir do momento que a gente compreende e que a definição de ser humano possa ser entendida, né, que somos espíritos, né, temos essa tríplice, né, que é essa natureza tríplice, que é espírito, perispírito e corpo. E que o espírito, ele molda sua realidade, que ele é autor, ele é o senhor, né, de tudo. Então, a inversão desse olhar de quem é o espírito e quem é a matéria, né, de como a gente vive essas relações, é esse start necessário e importante para a gente começar a compreender todas as outras questões com o olhar de espírito, porque assim, a gente tateia, né, o ser humano ele tateia isso, uma definição de si mesmo, uma busca de si mesmo, em todas as suas, né, tentativas de realizações, de se entender, mas buscando aonde? Fora, na natureza, se explicar através do externo, do que o externo, né, diz de mim. Mas essa inversão proporciona a gente fazer uma lente inversa, de olhar a vida realmente como espírito, né? Nessa relação com o material, que ela é incessante, né? O espírito ele relaciona com o material desde sempre. Isso vocês vão ver nas aulas de evolução, nas aulas de espírito, mais detalhado, mas para vocês entenderem que o espírito é o senhor de tudo, né? E pensem que assim, ele não só constrói a realidade que ele está vivendo agora, como ele pode transformar essa realidade. E tudo passa por essa questão de se compreender, de se entender, né? E de chegar nessa maturidade, como a gente ouviu aqui de algumas pessoas, de ser autor, de ser responsável, né? De naturalizar, de viver, né, com essa consciência integrada de que somos espíritos. Então, assim, o convite principal, assim, por muito tempo, o religioso ele se pautou em dogmas, né? Depois, o Espiritismo, como alguém disse aqui, nos convidou a ter uma fé raciocinada, a questionar, né? E aí a gente vê uma evolução de pensamento. Porque hoje aqui a gente já fala, a fé não deve ser apenas raciocinada, mas sentida. E esse sentir é esse passo, é essa chave do entendimento da profundidade que nos leva a esse caminho do que o Espiritismo nos trouxe há 200 anos atrás, né? E que foi tomando vários caminhos, que foi tomando várias proporções, entendido, né, por vieses, ora de religião, de ciência, de filosofia, mas que tem esse papel central de integrar na consciência humana essa essência, essa natureza. E entender o que essa natureza, né, sendo o ser humano essa natureza, quais são seus objetivos, né, existenciais, para além de um material, de uma vida que cada pedacinho, né, de cada reencarnação é um recorte, né, não é uma única, um único processo a ser vivido. Então a gente vai entendendo com muito mais amplitude. E entendendo a natureza do espírito, muda-se com certeza a relação com a morte, né? E é um meio paradoxal, porque assim, entender que a morte existe, no sentido de morre o corpo, né? Existem perdas num processo, rompimentos que devem ser entendidos e vividos para o aprendizado do próprio espírito, né? De certa forma, não existe a morte. Existe a morte como quebra de vínculos, como mudanças de ciclo, né? Mas não como uma interrupção. E quem é esse eu que continua? Como que se dá isso? Então, a ciência ainda não entra profundamente nisso, né? O que isso, né? Como é que isso se dá de fato no viver humano, né? Qual o impacto disso para as melhorias para o viver humano? Então, a gente ainda tem muito que caminhar e se aprofundar, e esse caminhar e se aprofundar passa para chegar nesse sentir,
Então, vocês vão ouvir muito isso aqui, né? Em todas as aulas, sobre esse sentir, né? Não só acreditar, entender uma teoria te norteando, mas sentir o que esse conhecimento te agrega, é capaz de transformar na sua vida e, né, na sua realidade. O surgimento do Espiritismo tem a data 18 de abril de 1857. Antes disso, os fenômenos e o espiritualismo existe desde sempre, né? A crença de que existe algo, a vida após a morte, se a gente for ler, data dos povos mais primitivos, né? Essa crença. E, às vezes, percebidas em alguns rituais, em alguns... na cultura, né? Na forma de lidar. Então, a crença ela é muito anterior. Hoje mesmo eu conversava aqui com Kátia e ela trouxe, né? Da existência de uns grupos de Mata de São João, lá na época 1844, antes de Kardec trazer todo, né, antes do surgimento do próprio Espiritismo. Existia como é o nome? Mosteiros, né? Mas era algo velado. Falar do espírito, tratar da mediunidade era algo velado, né? Era trancado a 7 chaves, mas existe desde sempre, né? E o próprio espiritualismo foi evoluindo de todos os tempos. Kardec fala que o espiritismo está presente em todos os tempos, né, da humanidade, mas o espiritismo que ele está falando aí não é o surgimento do espiritismo, é o que acontece, porque é do espírito, né? Ele é da natureza do espírito. O que marca com o surgimento em 18 de abril é o entrar nesse conteúdo, né? Porque antes eu acreditava na vida, que existia uma vida. Eu acreditava na reencarnação, né? Existia o Egito falava já, né, da reencarnação. Mas o que acontece com o surgimento do espiritismo? É um entrar na natureza disso, é entender como funciona isso. Sim, existe uma vida, mas como que acontece? Como que se dá isso, esse processo? Como que esse ser continua e resguarda uma memória, né? Como que se dá uma reencarnação? Como que se dá uma desencarnação? Como se dá esse processo, essa interação entre os dois planos? Então, o Espiritismo trouxe um debruçar sobre a natureza disso. E o que para o espiritualismo acabava sendo algo místico, né? Sobrenatural, revelações de outro mundo, que fez surgir, né, muitas religiões também, muitas culturas, torna-se algo próprio da natureza humana. O Espiritismo, ao se debruçar e estudar, ele só mostra o quanto cada fenômeno é natural, é próprio do espírito, não é nada de maravilhoso ou fantasioso, né? É algo natural, que é próprio do espírito, como a mediunidade, como a inter-relação, né, com os planos existenciais, a reencarnação, Deus, e vai nesse processo, entrando aí nesses conteúdos e trazendo um novo entendimento, que hoje a gente ainda mergulha nesse entendimento e busca atualizar sempre a cada dia. Porque nós não somos mais os espíritos de 200 anos atrás, e a sociedade não é mais a sociedade de 200 anos atrás, e sendo a doutrina espírita um conteúdo do espírito, né, não foi de um homem, de uma teoria, de alguém, quem é que atualiza um conteúdo desse? Nós, né? É nosso papel atualizar. É o nosso papel enquanto espírito que evolui, né? Então, a doutrina tem essa característica de ser progressista, de evoluir, e muitas vezes Kardec disse que se a ciência contrapõe algum ponto, que a gente fique com a ciência, né? Uma segurança de que um conteúdo que está na natureza das coisas, ele não tem como se desestruturar de alguma forma. A ideia é que a gente possa ampliar, que a gente possa, né, atualizar, mas não tem como
contrapor algo que vem da natureza do próprio ser humano, que vem da nossa própria constituição, que vem do nosso próprio jeito, né? E nossos próprios potenciais diante da vida. Então, essa data marca o começo de entrar, né, nesses conteúdos. Para entender um pouco o contexto histórico do século, que o espiritismo ele surgiu no século XIX, né? E no século XVII, para a gente entender um pouco o pensamento na época, era a época em que tudo era direcionado pelo religioso, né? O religioso, ele tinha um poder sobre o Estado, né? A religião tinha um poder sobre o Estado, a religião tinha um poder sobre a própria ciência, ele que explicava tudo o que acontecia pelo aspecto, né? Pelo viés do religioso, e a verdade, né? Era ditada por essa religião, que ditava o nosso modo de comportar, de pensar, de viver, né? Porque a gente tinha um direcionamento que nos enquadrava para ser bom, para ser mal, para ir para um céu ou para ir para um inferno, né? Então a gente tinha um direcionamento que vinha totalmente pelo religioso, pela influência da religião, e a gente fala de um período teocrático, né? Ainda no final do século XVII, começa a surgir vários movimentos. Se a gente for ver um caminhar o evoluir desse pensar humano, não é um salto, né, que muda assim de uma hora para outra. A gente vai ver um encadeamento de novos filósofos, da ciência, a gente vai ver o pensamento evoluindo, que nada mais é do que a nossa própria evolução, né? É a mente humana evoluindo, é o saber humano evoluindo e repercutindo isso em teorias, em movimentos sociais, né? Em novas formas de pensar, no saber científico que vai elucidando, vai trazendo novas informações. E um ponto importante desse século é o surgimento do racionalismo, que foi com René Descartes. Ele trouxe, né, a frase penso, logo existo. Isso coloca o ser humano no lugar de menos de submissão, mais de eu penso, né? A minha existência, para minha existência existe o meu pensar, está condicionado ao meu pensar. Então isso muda um pouco o olhar na época, né? De tirar esse domínio da religião sobre o viver, sobre o saber, sobre a ciência e voltar, existe a gente pode fazer ciência, a gente pode fazer escolhas, né? Trazendo a razão, começando a fazer esse movimento do racional. Para Descartes, a razão ela era inata, né? Era algo inato. Então, até o próprio pensamento racionalista vai seguindo, né? E se transformando, se atualizando. Então, o racionalismo marca, no final do século XVII, muitos movimentos que vão culminar entre o século XVIII e XIX, né? O iluminismo vem já desse começo aí do racionalismo. E uma evolução dessa ideia do que é a razão. Da razão que começa a ser pensada não como algo inato, né? Mas como algo que se constrói do questionamento, se constrói através das experiências, das emoções, trazendo a subjetividade humana para o ponto, né? Para o topo, e não alguém, não que a gente deva ser submetido, mas que a gente tem esse livre pensar, e podemos ter esse livre pensar a ponto até de construir a própria ciência e de explicar, né, a nossa realidade, explicar quem somos, e isso vai trazendo novas ideias sobre como se dá a natureza das coisas. Claro que a gente está falando de movimentos que têm o viés científico e material, né, e acaba trazendo esse olhar para explicar ao ser humano sobre esse viés material, do orgânico, né, de como a gente funciona, do mecanicismo. Então, vem todo esse movimento que começa a fazer essa divisão entre religião e ciência, separando, né, o ser humano, separando essas definições. Mas nesse movimento de iluminismo, né, tem várias outras, culmina em várias questões sociais também, né, os movimentos de liberdade, né, várias ações no social também.
Em 1830, Auguste Comte vem com suas ideias positivistas, que é o surgimento mesmo da ciência. E a ciência nesse sentido de explicar, porque tudo que era explicado pela religião, né, agora tem que ter bases, que ter critérios, que ter fundamentos, experiência, comprovação, né, uma ciência positiva. Então, o movimento histórico, o pensar humano, começa a se separar ali, né? Existe o religioso, mas existe a ciência. E aí, né, vamos fazendo esse outro movimento contrário, e cada vez mais que essas ideias vão surgindo, vai acontecendo o quê? Esse declínio desse poder do religioso, né? Que numa época também em que, principalmente a Europa e a França, depois de uma Inquisição, muitos já eram avessos a esse poder do religioso. Então, as coisas vão virando, né, um momento histórico de muitas mudanças no pensar humano. Outro marco da época é o Manifesto Comunista, que são as ideias de, né, Marx e Engels, do socialismo, que também trazem conceitos que acabam somando com esse declínio da igreja, né, de colocar essa religião como um limitador, e acaba trazendo esses movimentos de libertar-se desse domínio religioso. Então, também acontece em 1848, em Bruxelas. Outro conhecimento da época, de 1859, né, um pouquinho depois do surgimento do Espiritismo, é o evolucionismo, de Charles Darwin. É estranho, né? Eu fico olhando ali, fica parecendo que eu estou olhando para além. É porque ali também eu vejo o slide. Aí o pessoal fica me olhando assim. E aí foi o evolucionismo. O que as ideias evolucionistas de Charles Darwin, na época, começaram a lançar, né? Que o homem não foi criado diretamente do divino, né, como um ser completo, pronto. Ele vem de um processo de evolução, né? E ele está falando de evolução orgânica. É todo um olhar para o material, para o orgânico, né? Que as espécies evoluem e que o homem evolui de espécies mais inferiores. Começa o tapa, né? A briga com o religioso, né? O criacionismo e a evolução, o evolucionismo. Então, essas ideias todas, elas acabam sendo, apesar de serem todos ali movimentos materialistas, né, não movimentos voltados para o espiritual ou religioso, eles acabam somando para que uma abertura na mente humana para um entendimento de que há algo mais ali, né? Apesar da separação aí nesse momento de religião e ciência, existe um algo mais do pensar humano. E o Espiritismo, nas suas ideias, nos seus conteúdos, acaba que todas essas novas ideias, esses acontecimentos somam e contribuem para o conhecimento espírita, né? Principalmente o evolucionismo, né? Que depois a gente vai ver lá como um dos princípios, que é esse processo evolutivo e dessa relação espírito-matéria. O espiritismo só faz juntar essa separação, né, do que é espírito e do que é orgânico, porque a evolução se dá através dessa relação com a matéria. Espírito e matéria caminham juntos, né, nesse processo de evolução. Lembrando que o espírito direciona a matéria, né? Então, tudo que evolui sobre o impulso do espírito, né? Desde a evolução das espécies, desde o nosso processo evolutivo aqui agora, da realidade que nós criamos e do próprio universo. Tudo isso, criação do próprio espírito. Então, a gente começa a entender o que é essa inversão do olhar e o que é juntar todos esses conhecimentos, né? Porque é uma união de saberes aí. Quando a gente entende a natureza do ser humano, nenhum conhecimento ele começa a ser separado. Porque se tudo tem a ver com o espírito, tudo, né, está ligado, está relacionado. E aí a gente vê a evolução de várias outras áreas, né, até da própria física, hoje em dia, trazendo novos conhecimentos e que pode nos levar a uma ótica de entender o espírito. Pergunta, gente, contribuições? Aqui não é um movimento de psicologia, mas assim,
Freud não tem uma interferência ainda nesse contexto, mas nessa época já se começa os primeiros estudos do inconsciente. Tá? Mas os estudos dele não têm uma interferência direta no surgimento do espiritismo e nas obras. Eu trouxe aspectos que têm influência direta no surgimento do espiritismo, tá? Mas é a época também que isso acontece. É a época em que se começa, porque os estudos do inconsciente começaram antes de Freud, né? Van Harten, Carl Gustav Caros já trazia esses conteúdos, mas eles não são paralelos ao espiritismo. São ciências que começaram separadinhas, né? Que a gente hoje, aqui nessa casa, que é um centro, que é um lugar que a gente estuda muito a psicologia, a gente acaba unindo esses conhecimentos, mas eles surgiram com vieses diferentes, né? Um para o ramo da ciência, o outro para o ramo mais do espiritual. O espiritismo acabou tomando esse caminho do espiritual. Oi. Eu acho interessante quando você traz esse contexto aí do movimento do século XVIII e século XIX, né? E aí a gente começa a pensar lá na frente, né? Então, a gente percebe que a evolução ela vai se dando aos poucos, porque nós não conseguiríamos, não teríamos, as pessoas da época, né? Nós, provavelmente nós também estávamos lá. Nós não teríamos essa estrutura de trazer o que a gente sabe hoje. Por isso que a gente vê essa evolução bem clara. Sempre eu falo, né, que a gente começa a ver uma evolução do que era do Antigo Testamento para o Evangelho. E o Evangelho, a gente fala que Allan Kardec ele veio trazer um plus, né, para o Evangelho, e que a gente precisa continuar nessa evolução. Aí, quando você falou de Comte, que tudo que tinha que ser provado, positivismo e tudo, e eu linkei com sua fala no início, que a gente não só a fé raciocinada, mas o sentir. E Comte não trazia o sentir ainda, mas ele estava preparando o terreno para que Freud viesse, para que Jung viesse, para que Allan Kardec e esses fenômenos iniciados pudessem já ser aceitos por algumas pessoas e já começar a dar essa dimensão, né? Então, eu acho bem interessante esse contexto e a gente tem a vontade de ir lá para frente, né? Mas naquela época, se jogasse a física quântica, eles não iriam aceitar Comte, até porque não foi só o movimento evolucionista que incomodou os religiosos, até porque era um processo de poder. E esse processo de poder, quando vem Marx, quando vem Comte mesmo e dizer, tem que ser provado, porque antes não, era dogma. Antes não, até hoje tem dogmas, né? Mas antes era só dogma. Então, é bem interessante. Era um metafísico, né? E é muito interessante essa sua fala, Kátia, porque, assim, entender esse processo aí, a gente enxerga o quê? Ampliação da consciência humana, né? Porque, assim, nenhuma semente cai num lugar e brota se naquele lugar as pessoas não estão abertas para aquele entendimento. E aí, quando a gente estuda a evolução do pensamento, a gente vai percebendo que é essa ampliação da consciência, né? E eu acho que isso foi... assim, eu nunca tive tanto interesse de estudar filosofia, essas coisas. E quando eu peguei a filosofia para ler essas coisas com um olhar de evolução do espírito, é como se fosse assim, né? Não é mais uma coisa chata de estudar história, o que estava acontecendo lá. Então, é muito legal a gente entender. Por isso que quando a gente fala assim, que entender a natureza, quando a gente entende que a natureza do ser humano é espiritual e começa a enxergar com os olhos do espírito, a gente enxerga isso aí, né? A gente se enxerga nisso aí, porque a gente fez parte e faz, né? Então a gente começa a se sentir parte de tudo isso. E aí é muito interessante pensar que a história é a evolução do espírito, né? A filosofia ela é a evolução do espírito, a física é a evolução do espírito, o viver, né? O saber é a evolução do espírito, e cada conhecimento ele vem no tempo e na abertura das coisas, do entendimento das coisas. Se hoje você vê
uma pessoa e a mediunidade, você vai falar, é médium. Há um tempo atrás era o quê? Vai internar, né? Então, assim, olha como ampliar a consciência, queima as bruxas. Então, como ampliar a consciência abre o terreno para o desenvolver das coisas e o desabrochar das coisas, né? E como a gente também quer mais o tempo todo. Tem alguma pergunta aí, né? Não, só um complemento, né? E é bonito de ver quando a gente faz essa caminhada, esse retrospecto histórico, que tem uma inteligência aí. Exato. Né? Onde todas as etapas anteriores foram necessárias para que esse terreno fosse fertilizado, para que a semente desse, né, caminhasse, né? Então um pouco da fala lá da Kátia, né? Então a gente precisa esperar a prontidão, né? Ou seja, o tempo, né, da própria humanidade, enfim, do ponto de vista de prontidão para estar apta para receber esses novos conhecimentos. Então você vê que tem uma inteligência por trás de todo esse processo, né? Então acho bem bacana. Que é o próprio espírito, né? Exato. É o próprio espírito se manifestando. Eu lembrei de quando você estava falando da época antes de Kardec mesmo, e os filósofos, todos eles já traíam uma grande contribuição do olhar, como Emmanuel Kant, que fala do a priori. Quer dizer, esse a priori a gente já existe antes, né, da matéria. Sim. Né? A postura de Sócrates na hora de tomar a cicuta, alguém disse, você toma se você quiser. Ele não. Ele tinha tanta certeza de que a vida continua que tomou a cicuta de boa. E assim, nós aqui, esse ganho de ter sensibilidade, de buscar, né, continuar com esse olhar para as nossas vidas. Né? Exatamente. Eu gosto muito quando o Adenauer fala que a gente sai da manada e vem para a individualidade, né? Pelo conhecimento. Isso a doutrina espírita é mestra em nos dar esse presente de a gente querer saber quem somos, para onde vamos pelo conhecimento e não apenas pela crença. Isso aí. Estou gostando desse povo. Bom, né? É muito bom. É bom a gente dividir essas coisas. Por isso que eu falo que essa diversidade aqui é muito interessante, porque sempre tem uma contribuição, sempre tem, né, algo que o outro já foi mais do que, né? E aí a ideia de quem às vezes a sua área do saber te proporciona coisas bem interessantes sobre o espírito, porque assim, gente, a gente vai percebendo, e assim, a coisa mais maravilhosa do espiritismo também é a gente ir vendo ele se realizar em tudo, né? Ele faz parte, quando a gente vê, a gente fala assim, sou espírita. Eu nem sabia, mas a gente já era espírita, porque é algo muito natural, né? Da natureza, tá na nossa natureza. Então, em paralelo a esse movimento aí que acontecia, né, na sociedade, principalmente na Europa, do materialismo, do surgimento das ciências, em paralelo a isso tinha um caminho aí do espírito também dizendo, oi, né? Não é só isso aí, não. Porque é o espírito, o próprio espírito, que faz sua revelação, né? As ideias que surgem do próprio espírito não são teorias, né, de alguém que um dia, eu acho que existe a reencarnação, eu acho que, né, foram manifestações do próprio espírito que foi acontecendo, né, durante toda a história. E aí está em toda a história. Mas aí eu trouxe 3 exemplos, porque é igual a história como a Robélia trouxe da evolução do pensamento lá. Se a gente for citar aqui, tem vários nomes, porque o caminho ele não foi assim de saltos, né? Ele é contínuo. Então tem lá nas bases. Se a gente for falar, vai falar Jesus, vai falar tanto, né? Tanto conhecimento aí de várias áreas. Aí viraria uma aula de uma semana inteira só falando. Mas vamos pensar aqui agora o caminho do espírito dando esse oi para a humanidade, né? Tem um marco interessante que são o surgimento dos quáqueres ingleses, que ficaram conhecidos como tremedores, foi no século XVII. Esse movimento ele era em oposição à igreja anglicana. E George Fox, que era um dos, né, fundadores, dos direcionadores, eles diziam assim, que o ser humano ele poderia conectar com o divino sem precisar de um intermediário, né? Então era uma oposição ao poder da igreja, ao sacerdócio, né? Aquele poder daquele ser que te conecta você com o divino, te direcionando.
E nessas reuniões, nos encontros que eles se proporcionavam, essas conexões que eles faziam com o divino eram verdadeiras mediúnicas, né? Tinham transe, e eles tremiam e ficaram conhecidos como tremedores, mas eram, né, expressões do espírito. Na época, eles entendiam como expressão do espírito mesmo, do Deus, né, do divino. Mas é já uma menção do espírito, um surgir do espírito, né, trazendo, se revelando, fazendo o quê? Comunicando, né, interagindo. E esse movimento surgiu na Inglaterra, mas eles levaram esse movimento para os Estados Unidos, fundaram onde hoje é o estado da Pensilvânia. Então, tem uma influência ainda, né, mas é um movimento religioso. No século XIX, em Hydesville, que é uma cidade, né, um condado de Nova York, que, por sinal, gente, olha a data, enquanto em Nova York surgiu o movimento espiritualista, que tem esse marco de 31 de março de 1848, em Bruxelas surgiu o Manifesto Comunista de Frederic, né, Marx e Engels. Uma coisa parecendo em oposição à outra, em pontos diferentes do mundo, eclodindo, né? Em Bruxelas, e na Inglaterra surgindo esse movimento espiritual. E esse movimento, esses acontecimentos de Hydesville marcaram o espiritualismo mesmo, né? Se fosse agora, aí a gente ia dizer assim, viralizou mesmo, né? Porque teve muita divulgação desse acontecimento, o que surgiu quando uma família se mudou para uma casa. E era um casal com 3 filhas, a família Fox, e essas meninas começaram a interagir com as batidas que elas escutavam pancadas, né? E aí, gente, vocês iam interagir com as pancadas? Pergunta da prova que vocês vão responder no questionário da aula de hoje, né? O que você faria quando ouvisse uma batida? Saia correndo, né? Saca a assombração. Mas o que essas meninas fizeram? Elas começaram a criar uma forma de dialogar com essa batida, né? Fazia perguntas e, com o tempo, elas criaram um vocabulário mesmo, de cada número de batida associado a uma letra do alfabeto. E aí surge, né, até hoje, é uma linguagem chamada de tipologia, que é a linguagem da pancada. E assim elas começaram a interagir com essa suposta pancada, que elas não faziam ideia, né? E nessas perguntas, que começaram com questões do cotidiano delas, né, elas perguntavam para ele coisas de dentro de casa, nome do pai, quantas irmãs eram, coisas do dia a dia da família, né? E ia ali causando esse alvoroço. Até que, nesse conversar aí, ele se identificou, né? Deu o nome, Charles Rosna, ele era um mascate, vendia, né? E foi morto pelo casal que morava anteriormente ali e enterrado ali. Então, ele disse que estava ali, que o corpo dele tinha sido enterrado ali, naquela casa. Então, isso foi um alvoroço, né? Foi, assim, propagou todos os cantos, né? A ideia de que existia esse espírito que conversava ali. Então, imagino que não causou para aquelas meninas, né? Se a gente lê a história, tem muito mais coisa, demorou um certo tempo. No momento em que eles resolveram demolir a casa, começaram a quebrar o chão, lógico, né? Achando que estava enterrado, começa-se pelo chão e não acharam nada. Aí já começa, né, outro movimento, não existe, foi fantasioso e tal. Só que aí, quando quebraram as paredes, descobriram as ossadas entre uma parede e outra. Então, a ossada não estava enterrada no chão, estava, né, numa parede falsa. O casal que morava antes criou essa parede falsa. E aí, gente, a gente começa a observar esses fatos e pensar para além de um fenômeno, né? Porque, assim, não foi só um comunicar. Aquele ser que aquela ideia de continuidade da vida já vem com outros complementos ali. Esse ser, ele não só continua, mas ele mantém sua individualidade, né? Ele mantém ali uma memória. Ele consegue se comunicar, falar sobre a história dele
dizer onde ele está, né? Não é algo assim, vive lá em algum lugar, né? Ou a ideia da crença de que você tem algo depois, mas você volta para um todo. Então, começa também a trazer outros questionamentos, né? Como que isso se dá do desencarne? Que é esse ser? Como se dá esse ser sem corpo? Como é isso, né? Então, aí começa também a trazer outros questionamentos, que não só o fenômeno. Os fenômenos, eles tiveram grande importância, né? Porque foram através dos fenômenos e dessas aparições que a gente começa a olhar para o espiritual. Mas eles não são só fenômenos, né? A gente acha interessante, né? Chama a atenção o fenômeno, mas assim, o que está por trás disso, né? Então, é mais o que está por trás do fenômeno do que as revelações que são advindas, né? De entender esses fenômenos e a natureza deles do que o fenômeno em si, né? Então, um desses fenômenos também foram o quê? As mesas girantes. As mesas girantes foi um movimento social, né? Na época em Paris, de 1950 a 57, mais ou menos, e ela era também esse movimento de um objeto que respondia, que acabava interagindo. Inicialmente, assim como lá com as meninas, eram perguntas frívolas, era algo que a sociedade brincava com as mesas, né? Era algo frívolo, não tinha um conteúdo ali sendo estruturado, mas eram perguntas sobre si mesmo, sobre a sociedade, sobre com quem eu vou casar, as coisas da brincadeira do copo, né? Que quem já fez, da curiosidade do humano sobre suas questões. Então, o que acontece? Aí entra a figura de Kardec, porque ele não era uma pessoa ligada à religião, né, nem ao espiritual, era um cético em relação a isso, era um estudioso, era um cientista, era um educador, e ele é convidado para participar e ver esses movimentos. Num primeiro momento, ele olhou como brincadeira à toa, né? No segundo momento, ele já começou a questionar, a entrar em o positivismo dentro dele, né, o cientista dentro dele, de querer entender a natureza daquilo ali, porque mesmo sendo perguntas frívolas, né, sem um conteúdo assim, tinha uma coerência de alguma forma. As respostas não eram aleatórias e nem, né, tinha algo ali de intrigante, que chamou a atenção e ele começou a investigar. Podia ser pessoas movimentando as mesas, podia ser algum tipo de magnetismo, a física, alguma coisa, mas o que chamou a atenção dele era a resposta ter algo ali de inteligente, né? Porque tinha uma resposta coerente, que não era só a mesa sacudindo, não era só mais um balançar de mesas. E ele começa a debruçar esses estudos através, né, da relação com esses espíritos que se manifestavam ali, que foram se identificando. Aí vai surgindo um convite, né? Então, é um caminho longo, não é uma coisa de, eu entrei ali e descobri isso aqui e escrevi. Então, é um caminho longo, né, na história. Kardec começou, acho que em 55, a investigação, e o Livro dos Espíritos, que marca esse 18 de abril. O 18 de abril de 1857 é justamente o lançamento do primeiro livro, né, que ele foi estruturando aqui todo esse diálogo estabelecido através de perguntas e aqui selecionadas. Então, assim, ele começou a fazer perguntas objetivas, algumas repetidamente, como quem quer comprovar, né, as respostas, e não foi uma pergunta direcionada apenas para um espírito ou um local. Ele pulverizou isso, né, para ter uma universalidade. Ele mandava essas perguntas para locais diferentes e médios diferentes respondiam. Então, a similaridade das respostas, ele achou, foi o que chamou a atenção, porque quando ele perguntava a primeira pergunta aqui, né, a pergunta 1, o que é Deus? Ele via contundência em todas as respostas, né? Não tinha perguntas que destoavam das respostas, do tema, né, do conteúdo. Então, ele foi compilando e formando toda essa obra aqui, que o Livro dos Espíritos é o livro, né, que contém essa filosofia que a gente fala do espiritismo.
E foi um trabalho que foi evoluindo, né, na medida que começou a acontecer. Quem já viu o filme tem vários detalhes assim que a gente vai esclarecendo, né, visualizando, na verdade, porque a gente lê e quando a gente transporta tudo isso para uma época, a gente vai entendendo as dificuldades de uma época, né, em que esse saber era uma oposição à religião, em que esse saber era assim totalmente negado pela ciência. Porque para Kardec, que era da área da ciência, ele estava ali brigando com o religioso e brigando com o quê? Com a ciência, né? E ele tinha um lugar na sociedade de reconhecimento, mas esse conhecimento foi se tornando tão cada vez que ele debruçava, foi se tornando tão lógico, tão contundente, que ele foi, né, vencendo, e não foi assim uma coisa simples. Quem vê a história toda vê que ele passou por vários momentos, né, várias dificuldades em relação a tudo isso, mas ele foi ali tendo esse suporte e construindo o que a gente chama hoje, né, de toda essa base do que é o espiritismo. Então, Kardec tem esse papel fundamental aí. Ele não atribui o conteúdo a ele, né? Não é atribuído a uma obra de Kardec, ele chama de livro dos espíritos, ele atribui todo o conteúdo ao espírito, mas ele tem esse papel fundamental pela sua seriedade, pelo seu conhecimento, pela sua forma, por todas as influências que ele tem da estrutura, né, da pessoa Kardec, ele consegue colocar isso como algo muito sério e um conteúdo que, até hoje, né, se mantém e se consolida. Perguntas, contribuições? Todo mundo com as carinhas assim. Então, assim, quem foi, né, a pessoa Allan Kardec? É importante a gente entender. Allan Kardec era um pseudônimo, segundo os espíritos. Ele havia, numa encarnação anterior, se chamado Allan Kardec, como um sacerdote druida. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, era francês, de 3 de outubro de 1804. Ele tinha, né, vinha de uma família bem sucedida e foi estudar e foi educado na Suíça. Então, ele foi sempre dedicado muito a essa área da educação, né? Estudava com Pestalozzi, né, que era uma referência em educação. E, aos 21 anos, quando ele retorna para Paris, ele funda uma escola, né? Ele funda uma escola. A esposa dele, ele casou-se com a Amélie Gabrielle Baudet, ela também era da área da educação, e acaba somando com ele nesse trabalho, né, de estruturar toda essa obra que é o Espiritismo. A observação dele, eu já falei, né, foi em 55, ele começou esse trabalho e edita e publica o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, em 57. Daí em diante, ele se debruçou e trouxe várias outras obras, se comunicando com muitos locais, né, discutindo e trazendo o espiritismo para esse lugar que tem hoje, porque também existia muito o papel ainda de provar, né, de estar sempre escrevendo e estudando e debruçando, porque existia sempre o contra. E, na verdade, todos do contra acabaram fazendo com que ele estudasse mais e trouxesse mais conteúdo contundente, né? Na medida que ele queria mostrar que aquilo ali tinha uma finalidade para a humanidade, ele se debruçava mais ainda, e acaba que essas oposições fazem com que ele se aprofunde muito mais, trazendo mais conteúdos, né, sobre o que é essa obra. Uma curiosidade. Allan Kardec, ele nunca viu ou ouviu ou teve algum movimento com espíritos, né? Ou não? Ou ele sentia, ou ele tinha algum... Ele não tinha uma mediunidade tão ostensiva. Mas, assim, acontecimentos começaram na vida dele, né? Isso, até movimentos em casa, porque, assim, os efeitos físicos eram muito intensos também na época, das coisas mexerem, né? Das luzes. Então, ele presenciou muitas coisas com o próprio trabalho, junto com muitos médiuns, porque vários médiuns começaram a procurar também, né,
E vários médios contribuíram para essas, porque assim, pense que o início do trabalho começa com uma linguagem difícil, né? Que é uma pancada. Mas, no decorrer, os próprios espíritos foram esclarecendo. Não precisa de uma pancada. O médium, ele comunica. Eu posso falar através de uma pessoa. Posso falar através de uma psicografia, diretamente com a caneta. E como isso se dá? E é assim que vai surgindo. A partir do momento que ele começou a pesquisar e a estudar, ele ficava observando, né? E fazendo os registros. Ele começou a perceber que determinadas situações aconteciam na casa dele que antes ele não tinha. Não aconteciam. Não aconteciam. Ou eles já aconteciam. Não aconteciam. Então ele passou. Sim. Ele passou a viver o universo do espírito, né? Porque, assim, eram muitos fenômenos acontecendo. Acho que é Conan Doyle que fala assim, foi uma invasão organizada, né? Porque não só ele começou a ter essa experiência muito maior, como ele começou a entender que tinha um propósito de ser ele. Não foi à toa, né? Ele já tinha sido preparado, de alguma forma, pela espiritualidade. E essa espiritualidade se torna muito presente, né? Quem participa de um trabalho espiritual não tem como não sentir essas coisas acontecendo, porque é o espiritual, é você lidando com o espiritual, né? Às vezes intensifica porque você começa a ficar prestando mais atenção, mas às vezes intensifica porque você passa a viver essa interação de uma forma natural, né? Naturalizar essa relação. Então, muitas das respostas que tem no Livro dos Espíritos veio de psicofonia e psicografia. Sim. E trazidas de vários diferentes. Não são respostas de um só. E nem sempre foi psicografia e psicofonia. A maioria... tinha uma época que eles prendiam a caneta numa cesta, porque eles achavam que ainda precisavam de um objeto para dar energia para a caneta, sabe? Então, foi uma coisa que foi se ampliando. Isso tudo está no livro que eu vou falar agora, que se chama Livro dos Médiuns. Toda essa história de como, né, foi aprimorando os métodos, como foi entendendo como se dá a mediunidade, está nesse livro 2, que é o Livro dos Médiuns. Então, só falando um pouco dessas 5 obras que são conhecidas como Pentateuco, o Livro dos Espíritos é o que eu já falei, né, que tem a parte filosófica, do como surge, do como evolui, do como se dá os processos de reencarnação, as leis sociais, das relações humanas, né? É o livro dos Espíritos, que é o primeiro. Tem todas essas perguntas e todas essas respostas, e Kardec sempre faz um comentário sobre tudo que ele juntou ali de resposta. Tem a pergunta-resposta, e no final ele sempre faz um adendo, né? Um comentário sobre as respostas. E é o livro 1. O Livro dos Médiuns vem isso aí, essa evolução, porque ele começa com essa interação com os próprios espíritos, porque, por exemplo, quando a gente pensa em uma reunião mediúnica hoje, a gente pensa assim, é um atendimento, né, espiritual, um acolher um espírito que está precisando de ajuda, é sempre um passe, mas as reuniões que ele fazia eram de estudo. Então, os espíritos falavam, é assim que eu faço para pegar a caneta de um lugar e levar para outro. Então, o espírito falava como ele fazia, como que se dá esse processo de comunicação, né? Como que se dá para um médium escrever. E aí ele vai detalhando isso no Livro dos Médiuns, os tipos de psicografia. Tem psicografias que você mentalmente entende a ideia e escreve. Tem psicografias que o médium escreve sem nem saber o que escreveu. Então, ele vai detalhando todas essas diferenças, classificando os tipos de mediunidade, os tipos de médiums, como se dá na natureza o processo da batida, né? O que é a batida, como que acontece ali a doação do ectoplasma, do espírito, do médium, do ambiente. Então, está tudo detalhado no Livro dos Médiuns, e ela vai falando como é a natureza desses processos, né? Da materialização, de tudo que ele foi vivenciando e experienciando. Está no Livro dos Médiuns. Aí ele lança o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma ideia de trazer as ideias cristãs para o Espiritismo, mas não
uma religião, um cristianismo, né? Não é o trazer de uma religião para dentro do espiritismo, mas trazer como uma ética do espírito, a ética cristã, né? Do Cristo mesmo, as ideias de Jesus. Então ele traz esse evangelho comentado. Depois vem o céu e o inferno, que fala dessas mudanças, né, das predições, dessas ideias de céu e de inferno após o desencarne, essas passagens, né, esses momentos, como é para o espírito que se sente no umbral, que se sente em locais, que se sente, né, em locais diferentes, como se dá esses processos de desencarne, como a mente continua e que ideias elas trazem, né? E é interessante porque assim, aí ele vai explicando esse processo de como no desencarne a gente continua com uma ideia muito igual do que a gente é aqui, né? Não é essa coisa, eu viro um anjo, ou eu viro ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno e fico ali. Então vai trazendo todos esses detalhamentos. Então é o livro Céu e Inferno. E o livro 5 desses aí é a Gênese. A Gênese, ele traz a cosmologia, né? Traz as questões de como se dá a criação das eras geológicas, como é esse movimento do espírito impulsionando a matéria no processo de criação do universo, da matéria, como o espírito ele vai se acoplando na matéria para viver esses processos de evolução em todas as fases. Então, é um livro que faz... Sabe aquela separação que foi acontecendo do que é material, do que é orgânico, do que é religião? Ele vai trazendo a união disso, porque o universo é a união do espírito com a matéria. O universo ele é o resultado dessa união do espírito com a matéria e do que o espírito pode impulsionar essa matéria, em criar essa matéria, interagir com essa matéria e se utilizar dela, né? Então, a matéria também vai evoluindo para que o espírito consiga evoluir mais e mais. Mas é o espírito que move a matéria e não a matéria que evolui e proporciona algo para o espírito, né? É o contrário. O espírito evolui, modifica a matéria e ele vai construindo esse ciclo de evolução para si mesmo, nessas possibilidades de ampliar o seu processo evolutivo e suas habilidades, né? Seu processo de evolução. Além desses livros... Além desses livros, tem outros, a gente continua falando o que vem na cabeça. Obras póstumas foi depois do desencarne dele. E as revistas espíritas, que surgiram, né, depois de toda a obra concluída, ele começou a escrever, como se chama? Periódicos, tipo periódicos, né? Discutir com outros, porque o espiritismo vai tomando corpo, vai chegando a outros lugares as ideias espíritas e principalmente nesses lugares em que essas reuniões já aconteciam. Então, lá na França foi lançado um livro que tem a ver com essas ideias que a gente está começando aqui e cria, né, o que a gente hoje vai chamar de link, cria um link, né, um pontinho aí. E essas ideias eles vão se interagindo e vai trazendo, né, enriquecendo e vai criando as revistas espíritas e publicando esses conteúdos, sempre atualizando e sempre trazendo para a atualidade o que é esse espiritismo. Então, a obra não parou aí, né? Não parou nas obras básicas e não parou nesses livros. Mas Kardec deixou essas contribuições, né, além de ter fundado a Sociedade, né, de Estudos Espíritas e tudo mais. Então, durou anos esse processo aí de construção do espiritismo. Ai, ai. Até eu achei engraçado agora. Aí a gente fala desse tripé, né? De que o espiritismo ele tem esse tríplice aspecto de ser ciência, de ser filosofia e de ser religião. No surgimento, a gente consegue, né, nas obras, entender esses três aspectos. A gente pode falar da ciência ali, nesse aprofundamento, na experimentação, né, nessa ciência positiva, né, de construir algo que tem todo um fundamento e uma estrutura e que Kardec herda dessa época também, por ser um cientista da época. A filosofia, por estar na natureza, né, na origem de quem somos, por estar no nosso eu de hoje, que é diante desse processo, desse destino que a gente quer tanto entender, né, se entender nesses processos do destino. Então, sempre que tem um conteúdo aí que a gente quer entender, né, como diz os estudiosos lá mais
da época. Quando a gente quer saber o como as coisas são e o porquê que as coisas são, né? A gente está falando da filosofia, então ele tem esse aspecto filosófico. No aspecto religioso, aí a gente tem o aspecto que contribuiu para que o Espiritismo tomasse esse aspecto de religião, esse viés de religião, né? E que acaba, às vezes, enviesando um pouco o que é, de fato, esse conteúdo, o que é, de fato, o Espiritismo, né? Porque acaba sendo meio que enviesado para um viés de moralidade, de criar uma evolução moral para o ser humano, de ser apenas algo de conduta, né? E aí a gente deixa de lado um pouco do mergulho que é entender a natureza. O quê? Sabe por que ele caiu? Porque eu não falei dele. Ele falou, olha eu aqui, né? Um livrinho de vocês aí, eu conhecendo o Espiritismo. Que eu até brinquei com o Rodrigo. Falei, Rodrigo, esse livro aqui é do desencarnado, esse aqui é do encarnado Adenauer. Então vamos deixar ele aqui. Aí, ó, o livro caiu, viu, Rodrigo? Ele falou, eu que você não falou, tá vendo? Tem vida própria. Então, gente, o aspecto de religião do Espiritismo, a gente deve entender como um conteúdo, um entendimento que nos leva a integrar o divino, que nos convida a essa integração com o divino, e não a uma submissão, né? A gente pensar que o Espiritismo veio não ser mais uma religião, uma roupagem diferente de continuar vivendo preceitos de uma religião, um resquício de religião que a gente tem aqui dentro, né? Que é nosso, né? A gente vem para o Espiritismo, mas abrir mão de certas coisas do dogma, do ritual, ainda não. E o Espiritismo trouxe muito disso. Se a gente for ver, existe alguns rituais, né? Algumas formas de estabelecer ali, apesar de não existir um sacerdócio. Mas a gente acaba trazendo para o Espiritismo ideias que são muito similares, se a gente for pensar, né? Tirei o céu e o inferno, botei o umbral e o nosso lar. E eu tenho que ser bom para ir para nosso lar. Porque se eu não for bom, eu vou para o umbral. Né? Isso é um resquício, né? Então a gente precisa mergulhar nesse conceito de entender o que é o espiritismo, o que é ser espírito, para ir também se desvencilhando de pensamentos que são antigos, não são só, né? Não são da natureza do espírito, e a gente vai atribuindo como regra de alguma forma, são limitantes. A gente sai de uma ideia de que existe um ser do mal, que é o diabo, que causa o mal, mas a gente vive achando que quem causa mal para a gente é o obsessor, né? Que quem causou aquele problema para mim foi um espírito obsessor que está no meu campo, e eu estou aonde? Né? Aí eu sempre estou tendo que atribuir a algo negativo, e aí o pobre do espírito desencarnado lá vira a figura do mal, né? Daquele mal. E aí a gente continua vivendo essa dualidade, essa ideia de bem e de mal. E aí a gente traz para cá a ideia de entender ignorância, equívoco, seres que vão aprender também, né? E que nós estamos nesse mesmo movimento, né? Esses obsessores que a gente cria a ideia, né, de seres do mal, são espíritos. Que daqui a pouco nós vamos lá para lá também, vamos talvez até virar uns obsessorzinhos, né? De alguém aí puxar os pés, fazer algumas coisas. Olha nós fazendo as nossas artes, nossas artes. Então, assim, é entender que o obsessor é um espírito, o espírito é uma pessoa, que nós somos espíritos, né? Espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Então, essas ideias ainda fazem com que esse teor religioso ainda se mantenha um viés muito mais para esse espiritismo como uma religião ali, do que entrar nessa ciência, né? Então, entrar nessa natureza aí de entender que ser espírito é uma definição de ser humano, e que isso muda o saber humano de uma forma muito profunda, né? Não só na forma de descobrir de fazer ciência, né? De entrar na ciência, mas de entrar nas abordagens da própria filosofia, da própria psicologia. É uma evolução para o pensar, para o entender e para o olhar o outro, né? Por se entender e por entender o outro. Então a gente está muito nesse caminhar.
E a religião acabou tomando esse lugar muito forte, né, muito intenso, que foi um dos pontos, porque assim, o espiritismo se propagou de todos os cantos do mundo, o Brasil, né, espiritismo que se propagou. Muito se deve a ele ter sido esse viés de religião, porque para a maioria dos centros espíritas, dos estudos espíritas, ainda é uma casa de religião, de oração, de cura, né? Muito voltada para esse viés do religioso. Então, foi esse viés religioso que fez esse pulverizar, esse ampliar, principalmente aqui no Brasil. Até mesmo a maioria dos centros que são fora do Brasil são fundados por brasileiros, né? Até a gente também tem uma parte da ULI, né, que é no Canadá. Então, assim, é algo que nasceu longe e veio ser criado aqui, né? Foi aqui que se criou, que amadureceu e se consolidou. Atribui-se também, né, assim, quando na época que o espiritismo veio para o Brasil, ele era uma coisa limitada, né, pela própria cultura na época, pelo próprio desenvolvimento social do país, que vinha de um processo de escravidão, né, da escravidão. Então, era ali de classes que podiam ter um poder aquisitivo de estar em Paris ou de ler em francês, isso era raro. Mas aí veio depois um cara chamado Francisco Cândido Xavier. E o que aconteceu, né? Ele trouxe o espiritismo para uma linguagem muito mais popular, um conteúdo riquíssimo, de entrar na natureza das coisas, né? Porque assim, nas obras de Chico você consegue entender como se dá uma reencarnação, como é a mediunidade, como se dá esse movimento do espírito, né, por essas dimensões. Então ele faz esse mergulho, é uma obra riquíssima, são mais de 400 livros, né, publicados, e Brasil afora, traduzidos alguns, né? Então assim, o espiritismo vai tornando mais popular devido a esse fenômeno Chico Xavier, que fez esse movimento, né, trouxe para uma linguagem que é fácil de ser entendida, né? E rica, mas ao mesmo tempo fácil de ser lida e entendida. Fora as experiências que ele foi trazendo no campo do mediúnico mesmo, das psicografias, das cartas, trazendo que essas identidades, né? Os espíritos se identificando mesmo, dando nome. Então ele tem um papel fundamental aí nessa propagação do espiritismo no Brasil. E um outro aspecto que atribui-se a essa propagação e a esse fincado espiritismo aqui é a nossa própria miscigenação, né? A gente é um povo misturado, que tem o DNA aí dos povos originários, tem ali a frequência do africano, né? Do europeu. Então a gente é essa mistura, e a mediunidade aqui, ela é vivida, né? Não é algo tão distante. Então é algo que fez também naturalizar, porque talvez não tenha sido pelo entendimento de uma teoria, mas pela vivência. Então o espiritismo também ele foi se firmando e consolidando também pelo exercício da mediunidade, né? Então tem esses aspectos que fez esse caminho do espiritismo e tomando e se consolidando. Então a gente só traz essas etapas aí, né, do caminho do espiritismo, que são a época lá dos estudos experimentais, que era muita pesquisa, muita repetição, né, o desenvolver de todas essas formas de trazer o conteúdo, a divulgação, né, e a pulverização, como eu já falei também pelo Brasil, essa disseminação, a consolidação. Hoje a gente não está mais numa fase de ver para crer, né? O movimento ver para crer existiu, o movimento de chamar a atenção existiu. A gente hoje está num momento de um espiritismo mais consolidado. E aí a gente vem para aquela palavra, para aquela frase que a gente trouxe lá no começo, do sentir, né? Porque a gente saiu de uma fase dogmática imposta, foi para uma fase em que somos convidados a ter uma razão, a questionar, raciocinar sobre aquilo que nos é imposto. E hoje a gente está convidado a sentir isso, né? Não basta estar na crença, não basta entender que o espiritismo é uma norma de conduta, outra norma de conduta, não basta entender que o espiritismo é só uma outra religião que eu posso me direcionar, que pode conduzir minha vida, que pode me levar, né, a ser melhor, para ter uma vida melhor depois que eu desencarnar. Não.
aí traz a gente para esse aqui agora, para esse olhar de aqui agora, né? De entender que tudo isso eu posso não só acreditar, não é algo que eu tenho que ouvir lá no centro e falar assim, pô, falaram que existe reencarnação, vou acreditar, eu acredito na reencarnação. É ir além. Então, o convite da Uli é a ir além. Além de acreditar que existe espírito, que existe Deus, que existe reencarnação, que existe mediunidade, é mergulhar na natureza disso, sentir isso, viver isso e entender que tudo isso faz parte do seu processo de evolução, né? Então, esse papel da Uli é nosso papel. E vocês são a Uli, então é papel de vocês também, viu? Tarefa de casa. Os princípios básicos, né, do Espiritismo, então olhe para todos eles ali. Nenhum é algo novo, novidade, né? O que a gente vai fazer no decorrer de cada aula da Uli e do ciclo 1, né, que começa com esses princípios, é entrar na natureza desses princípios e buscar ir desvencilhando desses pensamentos que não nos pertencem mais, né? Porque a gente precisa ir abrindo mão de coisas que vêm dessas ideias, desse viés religioso antigo aí, que não é só porque alguém prega, não, gente, é porque a gente viveu e tá cristalizado no nosso psiquismo, né? O ser bom, o se eu fizer eu vou ser punido, isso são crenças que a gente vai cristalizando mesmo e a gente vai tendo essas ideias que a gente forma do próprio divino. Isso vai moldando nossa forma de ser sem a gente nem entender, porque já vem, né, de um protocolo, como a Adenauer chama, de algo formado ali automaticamente, né, de um automatismo do nosso psiquismo. Então, a gente vai começar a olhar para esses princípios e ir tirando esses antigos, né, essas crenças que nos limitam. Então, Deus, pensar Deus, como que é Deus para você? Só vou futucar o que é Deus para você, porque vocês vão falar de Deus na próxima aula. Então, eu vou deixar esse pepino de abacaxi para vocês descascarem com o facilitador da próxima aula. Mas o que é Deus para você, né? Como é que Deus como é que o seu pensamento sobre Deus acaba interferindo na sua forma de ser? Porque você tem essa ideia preconcebida, é um Deus punitivo, é um Deus salvador, é um Deus amigo, pai, provedor. O que é Deus? Vai com essa para casa. Espíritos, né? Existem espíritos. Quem é o espírito? São aqueles seres batedores? São os que obsidiam? São os mentores da casa? São vocês, sou eu, né? Nós somos espíritos, não... Para além de existir espíritos, eu existo e eu sou um espírito. Evolução. Quando a gente fala da evolução, entender que a evolução não é um caminho para chegar a um ser perfeito e anjo, né? Um ser mais evoluído é o ser que adquire mais habilidades para lidar com as suas experiências. Evolução tem a ver com saber viver. Evolução tem a ver com saber viver, quando você adquire essas habilidades para saber viver. Então, a evolução para o espírito é muito mais do que ser bom, ser perfeito, ser inteligente, né? É saber viver, saber lidar com suas experiências. E aí a gente vai entendendo que a gente caminha no sentido de aprender habilidades em vários campos da vida, muito mais do que o intelecto e muito mais do que o ser bom, né? Tem um relacionar, tem um pensar o outro, tem a consciência de si. Então, muitos aspectos aí que a gente vai integrando, entendendo que as habilidades nos permitem viver melhor, né? Não ser perfeitos. Então, a gente desvincula essa ideia de evolução de uma perfeição. Reencarnação, né, como parte do processo, um mecanismo que é biológico, não é algo religioso, é biológico, natural do processo, e a gente vai entendendo esses processos e essa ideia da morte, né, que existe a morte, porque o personagem, o ser reencarnante, o corpo, né, essa unidade que forma aqui com o espírito e esse corpo e essa realidade é uma só. Né? Ele vai viver esse processo e isso vai passar, e a gente vai aprendendo a lidar com o que é que vai passar e o que não vai passar, que é a continuidade do eu. O que é esse eu que continua? O que esse eu leva, né? E o que fica aqui, né? Então a gente vai também entendendo que dentro da nossa vida a gente pode priorizar
a construir e edificar esse eu que continua, né? A capacitar esse eu que continua para esse eu voltar e viver sempre melhor com ele mesmo. A mediunidade, né, como essa faculdade que permite essa comunicação, mas também não é algo que eu vou exercitar dentro do centro espírita. A mediunidade é uma conexão com a vida, com o viver, né? E a gente vai percebendo o quanto ela faz parte. E aí tá naquela pergunta, né? Kardec começou porque você começa a perceber a mediunidade como algo natural, e naturalizar isso é trazer essa convivência para o seu dia a dia, né? De que isso é possível, que essa comunicação ela é real e é possível. A moral cristã, já falei, né, como uma ética, não é um princípio de religião e dogmático, nem um sacerdócio, mas é trazer a ética para o espírito, né? E quando a gente fala da ética, a gente tá falando de pensamento, sentimento e ação, né? Dessa consonância entre isso, né? Que não é essa briga interna que a gente constrói entre o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente faz, o que a gente sente. Então, a moral cristã, ela nos ajuda na construção dessa ética. E a pluralidade dos mundos habitados, que é nada mais dizer que o universo ele é povoado, né? E está para o espírito, e é construção do próprio espírito. Então, é esse entendimento na pluralidade aí dos mundos habitados. Então, esses são os princípios. Para encerrar essa parte, que é o conteúdo, porque agora a gente vai, como é o primeiro dia hoje, a gente vai usar um pouco do tempo para interagir um pouco com vocês e conhecer a equipe, né? Mas aí a gente encerra. E aí o ponto central do espiritismo é isso que muitos de vocês trouxeram, né? E muito que a gente discutiu aqui no decorrer da aula, que é não só colocar a gente num lugar de quem acredita, mas num lugar de quem sente e vive como espírito imortal, né? Então, não pensar que o espiritismo é algo que vai te trazer caminhos engessados ou normas ou crenças novas, mas pensar o espiritismo como um conhecimento que vai abrir a sua consciência, né? Para que você seja esse espírito, viva como esse espírito livre, imortal e livre, porque assim, essa liberdade vem dessa consciência, né? E não de uma regra, de uma imposição, mas de uma consciência. Então o caminho é a consciência. Então o mantra de vocês hoje, eu quis mudar ali a frase, mas o nosso computador ali não permitiu. Em vez de você um espírito imortal, o mantra de hoje é: eu sou um espírito imortal, né? E levem para vocês esse conhecimento como algo que liberta de medos, que liberta de crenças, que liberta de punições, né? Dessa crença de causalidade, de punição, de culpa, é entender como uma ferramenta de libertação para si mesmo, né? E consequentemente vai ser algo transformador para a sua realidade e consequentemente para a realidade que a gente vive de um modo geral, que é o espelho de nós, né? Que é a reflexão de quem nós somos, o reflexo de quem nós somos. Bom? Então, muito obrigada.